Oi, gente! Hoje a gente volta de novo para a Espanha para falar de mais um pintor surrealista. E não vai ser o Dalí, porque o Dalí a gente já analisou aqui, né? Hoje a gente vai falar de um pintor que ele é surrealista, mas ele flerta muito com o abstracionismo, pelo menos na minha percepção. Hoje a gente vai analisar o Ouro de Azul, de 1968, do Joan Miró. Então, começando pela nossa análise visual, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que essa obra é assimétrica. Ou seja, ela não está organizada ao redor de nenhum eixo de simetria. E a gente vê aqui que essa obra ela é bem bidimensional. O que a gente consegue perceber, na verdade, são dois planos compositivos. Um plano do fundo, que é predominantemente amarelo, e que o artista ele vai trabalhar aqui uma progressão cromática. Um degradê, do centro para as bordas, fazendo assim o centro parecer mais claro na nossa percepção, quase como se ele tivesse iluminado. E o primeiro plano compositivo, onde a gente vê a maioria das formas que vão montar essa obra. Aqui no primeiro plano a gente vê que o artista ele vai usar duas cores só, o vermelho e o azul. E é claro, o preto, mas o preto não é uma cor, né? O preto é a ausência de cor. Então aqui olhando para esses elementos do primeiro plano, a gente tem essa forma mais chamativa de todas, que é a forma com maior peso visual, que é esse grande círculo azul. Esse círculo ele está localizado no eixo horizontal central da obra, mas ele está mais à direita da obra. Quando a gente coloca o eixo vertical aqui, a gente vê que ele está deslocado para o lado direito, criando tensão visual para essa área. Além de estar deslocado para o lado direito, criando tensão visual, e ser uma forma muito grande, que ocupa bastante área da composição, que também vai aumentar o seu peso, a gente vê que o artista trabalha ela com uma textura. Então essa aqui não é uma forma chapada, ela é uma forma azul que tem uma textura. E isso deixa a forma mais complexa, que também vai aumentar mais ainda o peso visual dela. Do lado esquerdo, para dar uma contrabalanceada nesse peso da forma azul, a gente tem uma forma vermelha bem pequena que vai criar uma tensão ali, porque ela vai ser a segunda forma colorida da obra. Então a gente só tem três cores aqui, o fundo amarelo, essa pequena forma vermelha e essa grande forma azul. E essas três cores também são as três cores primárias, cores que a gente não consegue decompor em cores menores. E aí, além dessa pequena forma vermelha, a gente vê aqui que o artista trabalha linhas bem finas, criando uma espécie de estrelas também nessa área do lado esquerdo superior, para ajudar a contrabalancear o peso da forma azul. Mas a gente vai perceber aqui que o objetivo do artista não é necessariamente criar uma obra tão equilibrada visualmente, porque ele vai colocar grandes círculos pretos nessa parte inferior do lado direito, que vai aumentar ainda mais o peso da obra para esse lado direito. Então a gente tem essa composição bem pesada do lado direito no canto inferior, que dá pra gente a sensação que a obra vai virar. Para mudar isso um pouco, para quebrar com essa sensação, o Miró vai trazer ritmo para a composição. E ele vai fazer isso com a segunda figura mais importante dessa obra, que é a única figura que não é circular, que é essa grande figura que está contornando essa forma azul. Essa figura curva, preta também, uma linha bem grossa, controlando essa forma azul. Isso traz ritmo para a composição e quebra esse mal-estar de que a obra parece que vai virar para o lado direito. Pensando um pouco no significado que essa obra está comunicando para a gente tem o uso de várias formas que são simbólicas, que a gente construiu o significado conforme a gente construiu nossa linguagem pictórica. Então a gente vê aqui que essas linhas finas, por exemplo, que o Miró usa desse lado esquerdo, principalmente nesse canto superior, a gente vê que elas representam estrelas para a gente. A gente lê isso como estrelas, porque na construção da nossa linguagem a gente definiu que uma estrela é representada através dessas pontas, dessas pernas compridas. Dessa mesma forma, a gente começa a significar essas formas redondas, né? Como elas estão junto com estrelas, a gente começa a pensar que elas são planetas. E mesmo quando a gente tem essas formas redondas pretas conectadas com uma linha fininha, a gente pensa nesses desenhos de constelação para definir a constelação de Órion. Daí a gente pega lá os pontos que são as estrelas e faz as linhas ligando. Então tem muito desse simbolismo, dessa representação do céu aqui nessa obra. Só que o Miró vai lá e representa tudo isso com um fundo amarelo, um fundo amarelo que representa ouro. E aí a gente tem esse grande planeta que é mais complexo azul, que pode ser um simbolismo da Terra, e a gente tem aquele ponto vermelho ali no canto esquerdo. E meio que entrando, contornando esse planeta, a gente tem essa forma que parece um humanoide estilizado, assim, que tem essa grande cauda, como se ele estivesse rodando para entrar na Terra de volta. Então a gente vê aqui que o Miró está representando um sonho bem cósmico, com essas figuras do céu, do universo, né, e essa figura caindo de volta na Terra, ou rodeando ela, nadando nesse espaço,
mas esse espaço ele é baseado em ouro. Então é essa riqueza desses sonhos que o Miró tá passando aqui pra gente. E o que eu sinto quando eu olho essa obra, primeiro é um grande impacto, porque esse amarelo ele é muito vibrante, então ele vibra nos meus olhos, assim, na minha percepção. E ele ofusca todas essas formas pretas, é engraçado, que parece que elas ficam menores em contraponto a esse amarelo. Eu fico sempre imaginando se não parece que essa obra tá invertida, se o fundo não devia ser preto e as formas amarelas. Ela me dá esse desconforto, assim, esse estranhamento. Mas essa grande forma azul, ela me ancora de volta no quadro para eu começar a fazer essa leitura e começar a ver como um retrato do céu, como um retrato do céu de sonho mesmo. Então eu tenho uma percepção um pouco poética, assim. Primeiro eu tenho esse estranhamento, esse choque no olhar, e aí depois eu começo a imaginar como seria estar nesse mundo que o Miró tá propondo aqui, nesse sonho, tá navegando por esse espaço dourado. Vamos agora então dar aquela passada rápida pelo trabalho, pela obra do Miró, e para entender como é que ele entrou no mercado e que linguagem que ele construiu. Primeira coisa então é que o Miró era um pintor espanhol da região da Catalunha, ele nasceu em Barcelona em 1893. E ele vai frequentar a Academia de Belas Artes, ele já vai traçar a carreira dele para pintura desde o começo, para pintura não, para as artes, né, desde o começo. Então ele vai frequentar a Academia de Belas Artes da Catalunha e a Academia de Gale. Em 1919 ele vai se formar nesses estudos e ele vai mudar de cidade. Ele vai para Paris, porque é essa época que está acontecendo o modernismo e as efervescências das vanguardas europeias. E ele vai conhecer, por exemplo, o Pablo Picasso, que a gente tem vídeo aqui no canal, o Matisse e o André Breton. Para quem não sabe, o André Breton ele é o grande idealizador desse movimento surrealista. E se vocês quiserem um vídeo sobre ele, deixa aqui nos comentários. E aí lá em Paris ele vai pintar o Carnaval do Arlequim, que é uma das suas primeiras obras surrealistas que ele está desenvolvendo a linguagem própria dele. E em 1925 ele vai participar da primeira exposição surrealista. Então é dessa forma, entrando em contato com as vanguardas e com os idealizadores dos movimentos da vanguarda, que o Miró vai conseguir entrar no mercado de arte. Mas o Miró ele não é um artista purista, assim, então ele não faz só pintura, ele faz pintura, faz escultura, e aí ele vai ilustrar livros infantis, ele começa a divulgar a arte dele em vários pontos, assim, a produção pictórica. E nessa construção ele vai conseguir fazer a sua marca social e cultural mais importante, talvez, que é se atrelar à linguagem de Barcelona. Então, quando a gente pensa em Barcelona, a gente pensa basicamente em duas linguagens visuais: a arquitetura do Gaudí e as pinturas e esculturas do Miró. E para chegar nesse ponto, né, de se atrelar à representação de uma cultura, de um local, que é a Catalunha, ele desenvolveu uma linguagem muito rica e muito específica. E como que ele fez isso, né? Ele entrou em contato com essas vanguardas, e aí, lembra que no começo do vídeo eu falei um pouco sobre um abstracionismo, apesar dele ser um pintor surrealista. Então ele se filia a esse movimento, digamos, do surrealismo, ele troca com esses artistas, porque ele está representando coisas figurativas, mas a representação figurativa dele é muito, muito estilizada. Então ele deixa essas formas quase que abstratas, e ele cria um repertório que é quase um alfabeto. Por exemplo, nessa obra que a gente analisou hoje, a gente tem aquelas estrelas. E olhando em outros quadros do Miró, a gente vai ver que ele sempre vai representar estrelas mais ou menos daquelas formas. A gente vê também que ele vai sempre distorcer as figuras humanas mais ou menos do mesmo jeito, com a cabeça bem preenchida, e aí uma parte bem fina, mais comprida, e aí as outras partes sendo formas um pouco mais... Elas não chegam a ser geometrizadas, mas elas são formas bem simplificadas, bem chapadas. E aí ele cria quase que esse alfabeto pictórico e brinca com as composições a partir daí. Então, por exemplo, no ouro do azul, ele vai brincar com essa imagem cósmica. Ele vai pegar os elementos pictóricos que ele já desenvolveu ao longo da carreira dele e vai compor ali. E aí a gente vê que essa linguagem, apesar dele ter esse alfabeto visual, ela vai mudando aos longos tempos. No começo da carreira, a gente vê que ele trabalha bastante degradês, fundos mais rebuscados, e conforme ele vai avançando, ele vai chegando numa coisa mais bruta, ele vai tentando chegar na raiz de tudo. Então ele vai passar a trabalhar principalmente cores primárias, que é o vermelho, o amarelo, o azul, o preto e o branco. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui o que vocês acham do trabalho do Miró, se vocês já conheciam, já tinham entrado em contato com a obra dele. Eu lembro de quando eu era pequeno, tinha um episódio do Castelo Rá-Tim-Bum que tinha um quadro do Miró e eu amava. Então, se vocês gostaram, curte e compartilha. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. Me segue lá no Instagram pra gente ficar mais próximo e trocar uma ideia mais próxima e vocês saberem caso o horário dos vídeos mude. E a gente se vê em breve por aqui.